A paz do Senhor, eu sou o reverendo Alexandre Augusto. É um prazer enorme gozar da sua atenção e poder chegar até você com algo de Deus. O tema de hoje é: o que impede que eu seja batizado? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 e 38. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Observando esse texto de Atos, capítulo 8, percebemos que Filipe, por ordem divina, vai para o lado do sul em direção a Jerusalém. E ali encontra o eunuco na estrada. Percebendo que este homem, o eunuco, lia um texto sagrado, ele pergunta: entendes o que lê? E o eunuco pede explicação. Filipe teve o carinho de explicar Jesus através das Escrituras, mas especificamente a partir do texto de Isaías 53. O fascinante é que, tendo o eunuco entendido toda a explicação e recebido no coração o Evangelho, faz uma pergunta que, creio eu, meu querido, minha querida, ser a dúvida de muita gente boa. Preste atenção na pergunta do eunuco no versículo 36. Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Preste bem atenção, meu mano, minha mana, no critério colocado por Filipe, segundo o conteúdo do Evangelho da Graça. Filipe responde: é lícito, se creis de todo o coração, versículo 37. E o eunuco afirma: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e mandou parar o carro e foi batizado, e depois seguiu o seu caminho com alegria, jubiloso, feliz. Entenderam o critério? O que pode impedir uma pessoa de ser batizada? A resposta é: não crer na redenção que há em Cristo Jesus. Não crer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Só isso pode impedir uma pessoa de ser batizada. A diferença entre o batismo de Jesus pregado por Filipe e o batismo da igreja instituição, infelizmente, a resposta é sim, há diferença. Quando o batismo é de Jesus, o critério é a fé nele. Quando o batismo é da igreja, o critério é o mérito. Aí cada igreja estabelece o que lhe apraz e as pessoas ficam confusas. A pessoa, para se tornar membro da igreja dos homens, precisa fazer por merecer, satisfazendo as exigências humanas. Mas para se tornar membro do corpo de Cristo, basta crer no Evangelho da Graça. A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é o Evangelho da Graça? Preste atenção nas palavras de Paulo em 2 Coríntios 5, mais especificamente no versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas faltas. Você tem que crer que Jesus riscou o processo que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, versículo 14. Você tem que crer que fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24, Efésios 2, 8, 9. E que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, Efésios 1, 7. Portanto, Cristo é a nossa sabedoria, justiça, redenção e santificação. 1 Coríntios 1:30. Sendo assim,
Faça como eunuco do nosso texto. Aceite o amor de Deus, sendo batizado em nome de Jesus, e siga seu caminho com alegria. Veja como saiu feliz o eunuco em Atos 8:39. Mas para te ajudar, eu quero colaborar explicando um pouco sobre o que é o batismo. Através do nosso texto, podemos entender que o batismo é um símbolo, um sinal. Usando um termo eclesiástico, é um sacramento, pois torna visível a graça invisível. O batismo é a representação litúrgica da doutrina da justificação pela fé. Portanto, o batismo aponta para o perdão dos pecados, para o livramento da morte do diabo, da salvação eterna para todos que creem, e não para os méritos humanos. Você não tem que fazer nada a não ser crer que Jesus é o Filho do Deus vivo. O poder está na palavra e na fé. A água em si não tem poder, mas a palavra de Deus que está com a água e a fé que confia em tal palavra na água tem poder. Quando realizado em nome de Jesus, o batismo é um ato divino. Deus é o realizador do batismo e não o pastor. O ministro é simplesmente o agente de Deus. No batismo, Deus anuncia a sua acolhida do pecador, porque os que recebem o batismo pela fé são os que de fato já foram lavados e purificados no sangue de Jesus. Embora o batismo seja um evento único, seu efeito sustenta o cristão pelo resto da vida. Temos que ressaltar a existência da estreita relação do batismo com o arrependimento. Toda a vida cristã deve ser de metanoia, constante, pois o arrependimento é um voltar ao poder do batismo, tá entendendo? Então, diante de tantas ameaças de morte, da fé, o batismo se levanta como sinal e garantia do amor gracioso que nos salva em Cristo. Então, grave isso, meu irmão, grave isso, minha mana aflita. O batismo é um símbolo, um sinal, é a representação da doutrina da justificação pela fé. Portanto, aceite o perdão dos pecados, aceite o livramento da morte do diabo, aceite a salvação que é pela graça mediante a fé e não por teus méritos, para que ninguém se glorie. Nada, e nem a igreja, pode te impedir de ser batizado em Cristo Jesus, o Senhor. Quem crê e for batizado será salvo. Amém. Se você entendeu que foi de Deus essa mensagem, se torne meu companheiro missionário e, unidos pelo Evangelho, vamos compartilhar ao máximo de pessoas. Visite o nosso site projetodeusepaz.com e você encontrará outras mensagens. Fique na paz, firme na graça, em nome de Jesus.